Então, quem era a Teresa? Quase se pode dizer. Quem não era a Teresa? Sim, ela dava aquela impressão que conseguia fazer tudo e mais alguma coisa. Era o mundo inteiro. A Teresa era uma pessoa especial. Para todos nós. Era como um farol no meio do nevoeiro. Fazia-nos sentir como se fôssemos borboletas em volta de uma luz. A maior parte de nós não gostou da escola, acho eu. Íamos porque éramos obrigados, como toda a gente. Eu, pessoalmente, cheguei a achar que era uma perda de tempo. Mas nas aulas dela, não. Há sempre aquele professor, não é? Tem sempre um ou outro professor que toca na gente e que muda tudo. E ela sempre foi assim. E manteve sempre o contato, nunca esqueceu da gente. Sim, é verdade. Ela era adorada por todas nós e tinha uma visão muito larga das coisas. Sim, a Teresa fazia-nos crer que tudo era possível. Isso até parece uma coisa simples de conseguir. Não é. Quer dizer, como nos filmes, parece um bocado clichê. Por ser um clichê é que é difícil de conseguir. Ficamos todos céticos, não é? Ela inspirou toda a minha carreira. Se eu hoje faço exposições em Madrid, em Londres, é porque ela mostrou que era possível. E eu, na arquitetura, a mesma coisa. Se hoje tenho o mínimo de reconhecimento, se tenho um prédio feito por mim, não sei se teria acontecido sem a Teresa. E eu ia num mau caminho, ia numa direção que me iria trazer tantos problemas. E hoje tenho uma família, faço aquilo que gosto, e isso nunca teria acontecido sem a Teresa. Mas o que é que a tornava assim tão especial? A liberdade. Era muito importante para ela. E ela focava-se imenso nisso. Mais uma vez, parece um clichê, mas era assim. A Teresa levava-nos a explorar. Por exemplo, ela tinha um serviço de chá turco que tinha trazido de Istambul. E cada vez que íamos lá à casa, dava-nos um chazinho a cada uma a provar e obrigava-nos a descrever o que sentíamos. Era a Teresa. Alguns chás eram horríveis. Eu nem sei onde é que ela ia buscar aquilo. Tinha uma coisa por cerejas. Cerejas, pois era, fogo. Gostava delas de todas as maneiras. Cristalizadas, assadas. Cerejas assadas. Quem é que se lembrar de uma coisa destas? As cerejas são como as conversas. Puxas uma E vem logo 2 ou 3. E aquela otária, aquela tinha pelo magenta. Pois era, o magenta, o roxo, o púrpura, é isso tudo. Sim. Ah, e tinha aquilo também do tato. Ela dizia pra gente tocar em tudo. Era uma coisa assim. Uma vez encheu um pires com pimenta em pó para tocarmos com os dedos. Não foi alguns minutos. E aquilo tava tudo na sala. E todos estavam a espirrar aquilo no ar. Foi terrível, terrível. Ela dizia que a liberdade era um hábito. Para ela, o cúmulo da liberdade era a criatividade. Não se pode criar no vácuo. Toda a criatividade. Vive na realidade. A liberdade não é fazermos aquilo que queremos. A liberdade dá trabalho, exige esforço, exige dedicação. O sistema não é o inimigo. O sistema dá-nos segurança. As equipas de futebol, as que ganham, não são as individualistas, são as organizadas. E as sociedades que vencem são as mais organizadas. A liberdade é descobrir a vida. Criar, mexer, comer, amar, E isso exige esforço. dedicação e treino. Isso tudo está presente nos poemas dela. Sim. Ela lia poesia pra gente, sempre. Era uma coisa que nunca faltava. Walt Whitman, Pessoa, não passava alguns minutinhos, todos estávamos ali escrevendo poemas e canções. Sim, e eu que não tenho jeito nenhum. Ah, não fala isso, Clara, não é verdade. Não. Obrigada, mas é. Ela punha-nos a escrever. A Teresa era assim. Mas o que é que aconteceu nos últimos anos? Parece que estavam muito com ela, mas isso parece que não aconteceu nos últimos anos. Porque é que ela se isolou? A Anabela, Sim. Foi tudo por causa da Anabela. foi tudo, não foi? Sim. A Anabela estragou tudo. A Anabela era uma rapariga inteligente, muito tímida. E muito bonita. Vá lá. Tens que reconhecer que ela era muito bonita. Sim, ela era bonita, sem dúvida alguma. Eu me dava bem com ela. A gente sentava perto uma da outra
E eu gostava dela. Ela só era um pouco tímida, mas muito observadora. Ela era uma cínica, tu sabes que era. Não é assim tão simples, Clara. Nada é assim tão simples. Tocava guitarra como ninguém. E aquela voz, Que voz incrível. aquela voz, aqueles olhos e aquele corpo. Passávamos horas a ouvi-la. Foi logo no início, não foi? Olha que eu não sei. Acho que demorou ainda um bocado até a Teresa ter ficado mesmo... A verdade é que se apaixonou. Perdidamente. Se apaixonaram as duas. A Annabelle andava por aí, suspirando pelos cantos. Bem, a verdade é que se sentia. Sentia-se que elas só tinham olhos uma pela outra. Por mais que a Teresa tentasse disfarçar. Sim, sem dúvidas. Mas estou convencida que não aconteceu nada. Estou mesmo convencida que não aconteceu nada. Não, durante anos não aconteceu nada. A Teresa respeitava as regras. Havia aquela ideia nela de transcendência relativamente à ordem e às regras. Sim, para a Teresa não havia liberdade se não conseguíssemos viver todos em respeito uns pelos outros e pela sociedade. Por isso, não, durante anos não aconteceu nada. Até ela ter saído da escola e a Anabela ter feito 18 anos. No dia a seguir a Anabela ter feito 18 anos, veio logo ter com a Teresa. Mas mesmo assim a Teresa hesitou. Sempre teve medo de fazer alguma coisa errada. Eu não consigo ver que elas tenham feito algo de errado, sabe? Elas se apaixonaram, só isso. Mas hoje vemos que foi errado, depois do que aconteceu. Mas como é que você consegue dizer isso? Isso vai contra tudo que a Teresa era, sabe? Tudo que ela ensinou pra gente. Ela ensinou que a vida é pra se viver. Mas foi isso que a matou. Mas o quê? Um coração partido. Foi isso que a matou. Julgo que todas nós que a conhecemos bem sabemos que foi isso que a matou. E a doença foi consequência disso. A Anabela deixou-a e ela adoeceu. A Anabela e depois a doença. Foi demais. Ela nunca recuperou. Eu nunca a tinha visto assim. A verdade é que nunca sequer me ocorreu ver a Teresa deprimida. Pior foi a razão da Anabela. Pior foi a Anabela ter se apaixonado por um homem. E teres decidido casar, assim, tão depressa. Isso foi terrível para a Teresa. Ela disse-me, se a Anabela a tivesse deixado por uma mulher, era uma coisa, mas por um homem, isso fez-la questionar tudo. Claro, foi-ela questionar se teria havido alguma verdade na relação delas, ou se teria sido uma ilusão desde o início e ela não tinha visto a tempo. Eu sei que a Annabela também estava apaixonada. Completamente. Aquilo não foi uma mentira, sabe? A mentira foi o casamento dela. Ela foi uma cobarde. Ela queria ter uma vida normal, uma carreira, uma família. Teve medo de viver, de ser verdadeira. Para a Teresa foi como se tivesse falhado com tudo. Não só com a Anabela, mas mesmo com tudo. Falhado conosco. Eu culpo. Culpo a Teresa, culpo por não nos ter visto, por não nos ter visto a todas, por não ter percebido tudo o que fez connosco, por nós. Eu também não aceito que ela nos tenha afastado. Sinto que foi como uma última traição, porque se nos queria afastar da dor, ou se queria ela afastar-se da dor, não foi isso que nos ensinou. A morte faz parte da vida. Não foi egoísmo. Ela sentiu que tinha que viver aquilo sozinha. Só posso respeitar. Sim, mas tenho pena que tenha sido essa a sua decisão. Podíamos ter estado com ela. Isso doeu-me. Confesso que me doeu. Não percebo bem a atitude dela, confesso. Ela me disse que tinha falado com a Teresa antes de ir para a Alemanha. Sério? O que é que ela disse? Sim, fui eu que liguei para ela, para a Alemanha, quando a Teresa morreu. E ela me disse que elas duas tinham se falado. Mas o que é que elas falaram? A Teresa disse que a amava, né? Mas sobre nós? Ela não disse porque é que se afastou? Ela disse uma coisa. O quê? Ela disse que a nossa amizade e o nosso sucesso são o seu maior triunfo. E que libertar a gente dela, dessa tristeza que consumiu ela nesses últimos tempos, que essa era a sua maior dádiva. Que parva. Claro. Palavras dela. Há um odor surpreendente. Que atravessa o horizonte e vem buscar-nos onde estivermos. Mas somos nós quem vai ou quem fica. Quem interpreta os sinais? Quem sente os sons no ar. Quem sente o sabor do mar?
Quem era a Teresa? A Teresa era a minha mãe. Durante anos sofri com ela. Odiei-a. Deixou-me, a mim e ao meu pai, quando eu tinha 5 anos. Durante quase 10 anos, não a vi. Um dia, entrou-me pela porta a dizer que estava doente, a morrer. Odiei-a ainda mais. O que é que ela queria depois deste tempo todo? Dar-me os restos da sua vida? Obrigar-me a vê-la morrer? Parece-me um bocado cruel. Ela foi lá para casa e eu nem acreditei. Durante vários dias nem consegui perdoar ao meu pai por eu ter deixado de vir. Mas hoje foi das melhores coisas que me podia ter acontecido. Depois de semanas com ela, depois de meses. Adoro a minha mãe. Ela é uma pessoa extraordinária. Os meses que passei com ela, mesmo no meio da doença e da dor, foram os melhores meses da minha vida. Compreendia. Fui compreendida como nunca tinha sido compreendida. Gosto muito da minha mãe. Percebi porque é que nos tinha deixado. Ao fim de tanto tempo. Percebi porque é que tinha de ser verdadeira a si própria. Verdadeira perante a vida. E percebi porque tinha regressado. Percebi porque é que tinha deixado tudo para estar comigo. Ela nunca me disse, mas eu descobri que o meu pai só aceitou que ela estivesse comigo e me visse se deixasse para trás toda a sua vida. Os seus amigos, os seus alunos, tudo. E ela escolheu-me a mim. No fim, escolheu-me a mim. Ela viveu os últimos meses numa jaula. Uma jaula de doença e a jaula de casa de campo do meu pai, onde eu estive com ela. Mas estava livre. Estava livre, dizia ela. Dizias tu, mãe. O cúmulo da liberdade é conseguires dizer a tua verdade mais profunda à pessoa que tu mais amas. A tua verdade mais verdadeira. Assim, de coração aberto. Com o coração nas mãos, como se todo o universo estivesse presente nesse olhar. Como se todo o universo estivesse presente nesse olhar. Tentei organizar-te uma festa de aniversário, mãe, onde pudesse estar com todos uma última vez. Mas não chegámos lá. Mas, mãe, estamos todos juntos agora para nos despedirmos de ti. Estamos todos juntos agora